Vamos lá, primeiro ano, 1011, 1012, as correções aí dos 5 exercícios de sociologia, tá? Os exercícios são baseados aí na aula, né? Até numa revisão que a gente fez, né? Sobre o Durkheim, né? E sobre o início da sociologia, de como ela surgiu como ciência. Vamos lá, pergunta número 1, era uma pergunta discursiva, né? O primeiro exercício dizia assim: pode-se dizer, não é, que o funcionalismo, como teoria sociológica, pensa a vida social com base em uma espécie de metáfora biológica. Por que podemos dizer isso? O que eu quero que vocês expliquem aí, né, que esses pensadores, né, a gente está falando do Comte e do próprio Durkheim, os funcionalistas, tinham como referência, né, as ciências já existentes, como a biologia e muitas outras. Né? A gente falou várias vezes isso em sala de aula, né? Que por isso, para eles, a sociedade também deveria funcionar, né, como um organismo em equilíbrio. Né? Só que a sociedade seria, então, um organismo social, não é? Para os funcionalistas. Vamos ao exercício número 2, um exercício objetivo. Não é? O evolucionismo social do século XIX teve um papel fundamental na constituição da sociologia como um ramo científico. Sobre essa corrente de pensamento, né, sobre o evolucionismo, que reunia autores como Comte e Herbert Spencer, assinale o que for correto, não é? E aí se tem algumas opções, A, B, C, D e E. Não é? Na letra A, o evolucionismo define que as estruturas naturais ou sociais passam por processo de diferenciação e integração que levam ao seu aprimoramento. Não é? Isso não é correto. Não é? A gente está falando aí da ideia de evolução. Não é? Letra B, o evolucionismo propõe que a evolução das sociedades ocorre em estágios sucessivos de racionalização. Tá? Nós vimos muito isso sobre os estágios aí que o Comte principalmente apontava, né? Que a gente começaria, né, em um estágio que seria ligado à própria questão da religiosidade, das explicações mitológicas, passaria por um estágio das explicações filosóficas e estaria agora num estágio de racionalização. Né? Então, gabarito aí, letra B. Exercício número 3. O autor considerado pai da sociologia, não é, Comte, acreditava que essa nova ciência das sociedades deveria igualar-se às ciências da natureza, que se pautavam pelos fenômenos observáveis, mensuráveis, para que, assim, fosse possível apreender as regras gerais que regem o mundo social do indivíduo. Essa perspectiva defendida aí pelo Comte é chamada de quê? Não é? Isso é fácil, pessoal. Letra D, não é? Positivismo. Já que o iluminismo nasce aí, mas no século XVIII, não é do darwinismo que a gente está falando aqui, não é? Que é uma teoria científica ligada à explicação e evolução das espécies, não é? Nem do dadaísmo, que é um movimento, não é, cultural artístico. Então, letra D, positivismo. Número 4, não é? O que a Revolução Industrial significou para o pensamento social? Não é? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a Revolução Industrial tem a ver com o pensamento social? Letra A, significou apenas a introdução das máquinas. B, claro que não, né? Significou que algumas máquinas iriam substituir um trabalho humano, mas isso não tem a ver com o pensamento social também. E letra C, aí a letra certa, com certeza, significou mais do que a introdução das máquinas, né? E sim uma racionalização da produção da materialidade da vida social. Racionalização da produção da materialidade da vida social
não é? Quer dizer que toda a questão material, as formas de sobrevivência são racionalizadas a partir dessa transformação que a Revolução Industrial traz para nós. Número 5, não é? E o último exercício, explique o que é fato social, não é? Que é o objeto objeto sociológico de toda a teoria do Durkheim, nós vimos isso, e quais são as principais características dos fatos sociais, né? Durkheim define, né, que o fato social, né, são exatamente os instrumentos sociais e culturais que vão determinar as maneiras de agir, de pensar e de sentir da vida de um indivíduo. Eles determinam as formas de agir, de pensar e de sentir. De que forma isso acontece? Através de um encontro com as instituições também, que a gente já discutiu, as instituições sociais, não é? Cujas características, ou seja, essa ação, não é? Essa forma de determinar essas maneiras de agir, de pensar dos indivíduos se dão pela generalidade, não é? Ou seja, tudo é geral a esse indivíduo, pela exterioridade, não é? Está para além do indivíduo, existe, não é? Antes dele, não é? E pela coercitividade, ou seja, os indivíduos são obrigados, são coagidos, não é? a seguir ou por regras, normas, leis, das formas mais distintas como a gente discutiu, tá? Depois nós voltamos aí, depois da segunda aula, com uma outra lista de exercícios já sobre nosso segundo assunto, que é Karl Marx.